Imagine presenciar o impossível, ver com os próprios olhos algo que desafia todas as leis da natureza, milagres, eventos que rompem as barreiras da lógica humana e revelam um poder muito além do que podemos compreender. Agora, imagine estar ali diante de Jesus Cristo, vendo com seus próprios olhos aquilo que só poderia ser obra de Deus. Hoje, vamos relembrar 3 dos maiores milagres de Jesus Cristo, acontecimentos que marcaram para sempre a história da humanidade e fortaleceram a fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. E fique até o final, porque o terceiro milagre não apenas chocou aqueles que estavam presentes, mas deixou uma lição poderosa sobre fé e confiança que pode transformar sua vida ainda hoje. Antes de continuar com a história, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero saber até onde a palavra de Deus está chegando. Sua presença aqui não é por acaso, é resposta de oração. Milagre no 1. A ressurreição de Lázaro. Imagine a dor de perder alguém querido. A sensação de que tudo acabou, de que não há mais esperança. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, estavam devastadas. O irmão delas estava morto há 4 dias, 4 longos dias. O tempo suficiente para que não restasse nenhuma dúvida. Ele estava realmente morto. O luto tomava conta da casa. Os amigos choravam. O cheiro da morte já pairava no ar. Mas então Jesus chega, e com ele a esperança. Marta corre ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus a olha com compaixão e responde: Teu irmão há de ressuscitar. Diante do túmulo fechado, ele dá uma ordem simples, mas poderosa. Lázaro, vem para fora. O silêncio se transforma em espanto. O impossível acontece. Lázaro sai do túmulo, ainda envolto em faixas, vivo novamente. As pessoas que estavam ali ficam em choque. Como isso é possível? Como alguém pode voltar à vida depois de 4 dias? Alguns choram de emoção, outros gritam de espanto. Os mais incrédulos tentam encontrar explicações, mas a verdade é uma só. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Esse milagre não foi apenas sobre trazer alguém de volta à vida. Foi a prova de que Jesus tem poder até sobre a morte. E para os que creem nele, a vida não termina aqui. Esse acontecimento foi tão impactante que muitos dos que estavam ali passaram a crer em Jesus, mas também despertou a fúria dos líderes religiosos da época, que passaram a conspirar contra ele. Esse foi um dos eventos que levaram diretamente à crucificação. Milagre número 2. A multiplicação dos pães e peixes agora. Imagine uma multidão faminta. Milhares de pessoas estavam reunidas para ouvir Jesus. Estavam tão fascinadas por suas palavras que nem perceberam o tempo passar. O sol já começava a se pôr e então veio a preocupação. Não havia comida suficiente para todos. Os discípulos estavam apreensivos. Apenas 5 pães e 2 peixes. Como alimentar tanta gente com tão pouco? Mas Jesus não vê falta, ele vê abundância. Ele levanta os olhos para o céu, agradece a Deus e começa a repartir o alimento. E algo impressionante acontece. Os pães e peixes não acabam. Eles se multiplicam diante dos olhos de todos. As pessoas comem, se satisfazem e ainda sobra comida. No final, os discípulos recolhem 12 cestos cheios de sobras. Os discípulos observam tudo em silêncio, tentando entender o que acabaram de testemunhar. Como 5 pães e 2 peixes puderam alimentar milhares. O povo estava maravilhado e muitos queriam proclamar Jesus como rei ali mesmo. Mas Jesus sabia que sua missão ia além do que simplesmente saciar a fome física das pessoas. Esse milagre não foi apenas sobre matar a fome. Foi uma lição sobre a provisão de Deus. Quando confiamos nele, nunca nos falta nada. E mais do que isso, Jesus queria mostrar que ele mesmo é o verdadeiro pão da vida, aquele que sacia a fome espiritual.
Ele queria que as pessoas entendessem que não basta ter pão para o corpo, é necessário buscar a vida eterna. Agora, imagine-se no meio dessa multidão. Você está com fome, cansado, e vê os discípulos distribuindo comida. Você recebe um pedaço de pão e peixe e come. O sabor é real, a saciedade é real, e então você olha para Jesus e percebe que o verdadeiro alimento não está em suas mãos, mas sim na mensagem dele. Esse milagre também nos ensina sobre gratidão. Quando Jesus levanta os pães e peixes ao céu e agradece antes mesmo de ver a multiplicação, ele nos dá um exemplo poderoso: agradecer a Deus mesmo antes do milagre acontecer. Quantas vezes esperamos primeiro receber para depois agradecer? Jesus fez o contrário. Ele primeiro agradeceu e em seguida veio a abundância. Milagre no 3. Jesus anda sobre as águas. Agora, imagine uma tempestade no meio do mar. Ondas violentas, ventos furiosos, o céu escuro, o medo tomando conta. Os discípulos estão no barco tentando se manter firmes, mas cada vez mais a situação se torna perigosa. E então, no meio da escuridão, algo aparece. Uma figura caminhando sobre as águas. Eles se desesperam. É um fantasma, gritam, mas então ouvem uma voz familiar. Sou eu! Não tenham medo! É Jesus! Ele está ali, caminhando sobre as águas em meio à tempestade, demonstrando que nem mesmo as forças da natureza podem limitá-lo. Pedro, cheio de fé, pede para ir até ele. Jesus o chama. Pedro pisa na água e anda. Mas ao sentir o vento, ele vacila e começa a afundar. Jesus imediatamente estende a mão e o segura, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse milagre também nos ensina sobre coragem. Pedro foi o único discípulo que teve a ousadia de pedir para andar sobre as águas. Ele foi o único que saiu do barco. Isso nos faz refletir. Quantas vezes ficamos paralisados pelo medo e deixamos de viver milagres porque não temos coragem de dar o primeiro passo? E quando Jesus entra no barco, tudo se acalma. Isso nos mostra que quando Jesus está conosco, não importa o tamanho da tempestade, a paz sempre virá. Esses 3 milagres não foram apenas demonstrações de poder. Eles nos ensinam sobre fé, esperança e confiança em Deus. Jesus mostrou que não há limite para aquilo que ele pode fazer. E mais do que isso, cada um desses milagres nos dá uma lição que podemos aplicar hoje em nossas vidas. A ressurreição de Lázaro nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Jesus pode restaurar. A multiplicação dos pães e peixes nos ensina que Deus sempre provê. E andar sobre as águas nos mostra que quando confiamos em Cristo, podemos enfrentar qualquer tempestade. Agora eu quero saber, qual desses milagres mais te impacta? Escreva aqui nos comentários. Eu leio cada um deles e quero saber a sua opinião. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. E não saia ainda. Tem mais um vídeo incrível para você assistir, que está aparecendo na tela agora mesmo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.